Continuando a falar sobre os pontos importantes acerca dos convênios, vamos ver nesta aula o objeto do convênio. O convênio, como todos nós já sabemos, é um instrumento de aproximação entre dois entes que possuem um objetivo comum e que, para alcançá-lo, somam suas vontades. Isso tem muito a ver com a estrutura federativa do Brasil, porque ela nos traz a ideia de cooperação entre os entes que compõem a nossa federação, formando assim uma rede de cooperação. Essa estrutura está lá presente no artigo 23 da Constituição Federal e traz como consequência as competências comuns da União, dos Estados-membros, dos municípios e do Distrito Federal. E no seu parágrafo único, ressalta que, mediante lei complementar, serão fixadas as normas de cooperação entre essas entidades, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacional. Como não há nos convênios a existência de um limite, e, portanto, não vamos ter o estabelecimento de metas, programas, diretrizes, seja nos convênios firmados entre entes públicos ou mesmo nos convênios que são firmados com as entidades particulares. Mas o legislador, no artigo 116, parágrafo 1º da Lei de Licitações, ele restringe a aplicação dos convênios. Vamos ver, coloca em tela, por favor, o artigo 116 da Lei de Licitações. Diz lá: celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1. Identificação do objeto a ser executado. Inciso 2. Metas a serem atingidas. Inciso 3. Etapas ou fases de execução. Inciso 4. Plano de aplicação dos recursos financeiros. Inciso 5. Cronograma de desembolso. Inciso 6. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas. Inciso 7. Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. Voltando aqui para nós, e assim entendemos que o objeto dos convênios se limita à realização de projetos, ou seja, à busca de um objeto pré-determinado. E podem ser objeto dos convênios os serviços de prestação em caráter contínuo, como vemos na lição da professora Maria Silvia de Pietro. Ela diz em sua obra que, em determinadas hipóteses, o objeto do convênio é o de estabelecer a mútua colaboração para a prestação de serviços contínuos a terceiros, em áreas tais como educação, ensino, cultura, etc. Então, na Lei de Licitações, não está presente de forma expressa a expressão projeto, mas sim plano de trabalho, fases de execução e outras expressões que nos dão a ideia de um objetivo específico. E, uma vez alcançado esse objetivo, cessa o convênio. Mas o artigo 116 da Lei de Licitações vai se restringir somente às hipóteses em que há repasse de verbas e aonde serão necessárias todas as formalidades que foram citadas, sendo necessária, então, a prestação de contas relativas a esses repasses. Podemos concluir, então, que há a necessidade de um ajuste no convênio para a realização de serviços de prestação continuada, onde a aplicação da Lei de Licitações vai se dar no que couber. Outro ponto que passamos a estudar agora é o da competência. Com a edição da Emenda Constitucional número 19, em 1998, que alterou a redação do artigo 241 da Constituição Federal, o legislador
inseriu a possibilidade dos convênios serem efetuados mediante previsão legal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, todas as esferas da federação podem legislar sobre os convênios públicos e sobre convênios de cooperação, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como as transferências total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços que foram transferidos, sendo que a aplicação das normas deve observar a natureza do convênio e a esfera em que ele será realizado. Vamos terminar de falar sobre esses conceitos importantes e também vamos falar da regulamentação dos convênios na nossa próxima aula.